Olá, bem-vindos a mais um treinamento da 5ª Subchefia sobre planejamento orçamentário no Comando da Aeronáutica. Dessa vez, nossa atenção estará voltada para a fase de captação relativa ao planejamento orçamentário para o exercício de 2023. Em nome de todo o efetivo da 5ª Subchefia do EMAER, eu desejo a você um excelente treinamento. Entende-se por ciclo orçamentário a sequência de fases ou etapas que devem ser cumpridas no processo orçamentário. Na primeira delas, temos a elaboração da proposta orçamentária, na qual são estimadas as receitas e fixadas as despesas por cada unidade orçamentária no exercício financeiro subsequente. Posteriormente, temos a consolidação das propostas, onde ajustes podem ser realizados naquilo que foi inicialmente planejado, tendo por limitação um determinado referencial monetário. Na sequência, temos o encaminhamento da proposta ao Poder Legislativo, onde ocorrerá a segunda etapa de todo esse processo de constituição do orçamento. Diante do exposto, por captação, se entende aquele momento inicial da elaboração da proposta orçamentária, no qual os agentes responsáveis vão indicar as despesas julgadas pertinentes para o próximo exercício financeiro, sem estar, nesse primeiro momento, limitados a um referencial monetário. Participam da captação todos aqueles designados mediante ato administrativo formal para o exercício de competências orçamentárias no âmbito do Comando da Aeronáutica. Assim, além dos representantes dos órgãos de direção setorial, temos todos os agentes responsáveis e agentes auxiliares de ações e planos orçamentários que compõem o nosso portfólio. A Portaria EMAER número 6, de 8 de março deste ano, acompanhada das respectivas publicações em boletim interno, constitui a forma pelo qual se exterioriza o ato administrativo que designou esses agentes. O processo de captação orçamentária 2023 terá início na segunda-feira, dia 28 de março deste ano. Será realizado mediante o preenchimento de um formulário eletrônico no Sisplaer denominado FINOR, Ficha de Informação de Necessidades Orçamentárias. Cabe ressaltar que esse processo contempla dois formatos. O primeiro deles, que será detalhado aqui neste tutorial, é destinado à quase totalidade das ações e planos orçamentários no Comaer. O segundo, que será divulgado oportunamente, é destinado exclusivamente à Ação 2000, que por suas especificidades demanda um fluxo de tramitação e um cronograma diferenciado das demais ações. Assim, temos no Sisplaer dois caminhos para a realização da captação 2023. A FINOR, formulário destinado à quase totalidade das ações e planos orçamentários no Comaer, e a FINOR 2000, formulário específico para a Ação 2000. Uma das grandes inovações do Sisplaer 3.0 foi incorporar ao planejamento orçamentário do Comaer um fluxo institucional que efetivasse a atuação coordenada de todos os atores componentes do que pode ser entendido como o Sistema de Planejamento Orçamentário do Comando da Aeronáutica. Assim, como regra, temos a tramitação de todas as demandas relativas ao planejamento orçamentário, partindo dos agentes responsáveis por planos orçamentários, passando pelos agentes responsáveis por ações orçamentárias e, na sequência, pelos órgãos de direção setorial, antes de serem encaminhadas ao EMAER. O acesso ao Sisplaer é franqueado a todos os agentes designados para o exercício de competências orçamentárias no âmbito do Comaer, conforme já explicado. Para cada ODS, ação ou plano orçamentário, serão disponibilizadas até 3 senhas pela 5ª Subchefia, uma para o agente responsável e 2 para eventuais auxiliares. Caso você se enquadre em alguma dessas situações e ainda não tenha acesso ao sistema, basta entrar em contato com o cadastrador Sisplaer informando seu posto, nome completo, CPF,
o ODS, ação ou plano orçamentário ao qual está vinculado e anexando cópia da publicação em boletim da sua designação para o exercício dessa competência. Uma vez cadastrado e com senha ativa, para acessar o sistema, basta digitar www.sti.intraer na barra de endereços do navegador, clicar na célula Sysplaer. Na tela seguinte, clique em Sysplaer 3.0. Depois, é só logar no sistema fazendo uso de seu CPF e de sua senha do portal militar. Para visualizar o link de acesso à Finor, basta arrastar o mouse para o quadrante Planejamento e clicar sobre o botão. Em seguida, você irá se deparar com a tela de gerenciamento, pela qual você poderá tanto criar uma nova Finor, como buscar com o auxílio de filtros as já preenchidas e salvas, seja para alterá-las, seja para encaminhá-las ao próximo nível do fluxo de trabalho. Por meio da aba Relatórios, e de acordo com sua conveniência, você poderá exportar um arquivo em formato Excel com todos os lançamentos efetuados. Importante! Caso o agente seja responsável por mais de um plano orçamentário, ele deverá preencher um formulário Finor para cada um deles, ou seja, para cada plano orçamentário teremos uma Finor específica. O mesmo ocorrerá com as ações orçamentárias desprovidas de planos orçamentários. Clicando no botão Nova Finor, você terá acesso ao formulário propriamente dito, cujo preenchimento é subdividido em 5 etapas sucessivas e dependentes, a saber, identificação, árvore estratégica, planejamento físico, planejamento financeiro e síntese. A primeira etapa de preenchimento da Finor constitui uma tarefa muito simples. Inicialmente, é feita a seleção do exercício orçamentário que está sendo planejado. Em seguida, seleciona-se a ação orçamentária e o campo Descrição será preenchido automaticamente. Da mesma forma, o plano orçamentário é selecionado. Caso se trate de uma ação desprovida de planos internos, deve-se selecionar o PO 0000. O campo Planejamento/Justificativa constitui um espaço colocado à disposição do agente responsável para nele inserir considerações que julgar pertinentes sobre o planejamento em elaboração. Tal preenchimento pode ser realizado nessa primeira etapa ou em qualquer momento antecedente ao envio da Finor, bastando para tanto retornar a essa tela inicial. Depois, basta selecionar o respectivo ODS, sendo os demais campos preenchidos automaticamente. Cabe ressaltar que somente após o preenchimento total dessa tela de identificação, o link para a etapa subsequente será habilitado. Dentre todas as etapas relativas ao preenchimento da Finor, a árvore estratégica é sem dúvida a mais desafiadora. Isso porque a efetivação da doutrina de planejamento estratégico do Comaer no âmbito de seu planejamento orçamentário requer um custoso alinhamento entre os normativos dos níveis estratégico, operacional e tático, com destaque a concepção estratégica da FAB, o PMAER, a Adplan, os planos setoriais e até mesmo os planos de trabalho anual. Sendo assim, para essa etapa, torna-se imprescindível que o agente responsável tenha à mão toda a codificação proposta por essa legislação. Inicialmente, será necessário discernir se a despesa proposta está relacionada com a missão ou com a visão de futuro projetada para a FAB. A partir daí, selecionam-se os macroprocessos apontados na concepção estratégica da FAB, sua codificação no PMAER, as diretrizes da Adplan a serem acatadas, bem como os objetivos, atividades e projetos previstos nos respectivos planos setoriais.
terceira etapa do formulário corresponde ao planejamento das metas físicas pretendidas. Perceba aqui uma relevante mudança cultural em termos de planejamento orçamentário. Ao invés de se iniciar a tarefa sob um enfoque quantitativo, materializado na técnica do orçamento incremental, que se preocupa tão somente em atualizar os gastos passados, valoriza-se o enfoque qualitativo, evidenciado nas técnicas do orçamento base zero e do orçamento por resultados, que priorizam os objetivos materiais a serem alcançados. Nesse contexto, se torna indispensável ao agente responsável compreender bem os produtos e unidades de medida definidos para as ações e planos orçamentários a que está vinculado, bem como se predispor a acompanhar diligentemente o percentual de execução dos planos internos correspondentes. O planejamento físico tem início com a indicação da meta física da ação orçamentária e do plano orçamentário selecionados na etapa anterior. Perceba que os produtos e unidades de medida são campos preenchidos automaticamente, restando apenas o preenchimento das metas a serem alcançadas. Cabe destacar que algumas ações e planos orçamentários não possuem produtos nem unidades de medida. Para estes casos, recomendamos digitar o algarismo 0 no campo das metas físicas, vez que o planejamento se dará apenas em relação ao percentual de execução dos planos internos indicados. Nos campos seguintes, será selecionado o plano interno para o qual se deseja planejar. Se a medida do PI for percentual, o campo da meta física deverá ser preenchido com o número 100, valor que será distribuído nos meses de 2023. Caso se trate de um PI cuja medida não seja percentual, a meta física deverá ser indicada e também distribuída nos campos subsequentes. Uma vez realizada corretamente essa alocação, eventuais avisos em vermelho desaparecerão, possibilitando o usuário prosseguir para as próximas etapas. Uma vez concluído o planejamento das metas físicas, chega o momento de se realizar o planejamento financeiro. Cabe destacar aqui a atenção que se deve ter quanto à coerência entre o que se planejou fisicamente e o cronograma de desembolso correspondente. Primeiramente, será necessário avaliar o aspecto plurianual da atividade ou projeto que se propõe. Na coluna limite, são alocados os valores historicamente utilizados e na coluna expansão, eventual acréscimo a ser considerado ano a ano. Se se tratar de uma despesa prevista apenas para um único exercício, basta se preencher apenas a linha correspondente ao ano de 2023. Lembre-se, para se preencher os campos, é preciso clicar no ícone em formato de lápis presente no canto direito de cada linha. Uma vez lançados os valores, é preciso confirmar os lançamentos. Sem isso, não será possível avançar no formulário. Uma vez preenchidos os valores para 2023, torna-se necessário distribuí-los por GND mês a mês, conforme as metas físicas planejadas na etapa anterior. Não havendo incorreções, os avisos em vermelho desaparecerão automaticamente, possibilitando avançar para a etapa final. A quinta e última tela da FINOR não requer qualquer preenchimento. Na verdade, como o próprio nome indica, ela apresenta uma síntese do que foi registrado até o momento. Conclui-se o primeiro lançamento, clicando-se no botão Salvar Primeiro Lançamento. Tal procedimento irá surtir dois efeitos simultâneos. Será salvo o primeiro lançamento, bem como a FINOR da qual ele faz parte. Como se percebe pelas telas anteriores, o preenchimento de uma FINOR é detalhado ao nível de plano interno, ou PI. Ocorre que as ações e planos orçamentários, via de regra, trabalham com mais de um PI. Aí surge o questionamento: o agente responsável deverá fazer uma FINOR para cada PI? A resposta é não. Conforme dito anteriormente, deve-se elaborar uma FINOR para cada plano orçamentário. Para cada PI, deve-se realizar um novo lançamento, porém dentro da mesma FINOR. Para fazer isso, deve ser utilizada a tela de gerenciamento. Perceba que ela contempla duas abas, FINOR cadastradas e lançamentos.
Enquanto a FINOR criada não for enviada para o próximo nível decisório, pela aba Lançamentos, torna-se possível conferir, editar ou excluir um lançamento realizado. Nesse contexto, ele poderá estar em uma das seguintes condições: em edição, em análise pelo gerente de ação, em análise pelo ODS e aguardando aprovação do EMAER e ainda aprovado pelo EMAER. Pela aba FINOR Cadastradas, surgem duas possibilidades: enviar a FINOR criada para o próximo nível decisório ou então acrescentar novo lançamento. Por seu turno, a FINOR poderá estar em uma das seguintes condições: em lançamento, em análise pelos gerentes, aguardando aprovação do EMAER e aprovada pelo EMAER. E assim chegamos ao final do nosso treinamento Sysplaer relativo à fase de captação orçamentária para o exercício de 2023. Ficou alguma dúvida? Estaremos à sua disposição por meio do e-mail 5sc1_efetivo.emaer@fab.mil.br ou pelo telefone prefixo 61 3961 8592. Um grande abraço e até o próximo tutorial.